Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam se cuidando, né? Usando máscara, o álcool em gel, distanciamento social. Quando a gente cuida da gente, nós cuidamos de todos que estão perto de nós, certo? Eu sou a professora Suélia e hoje então nós vamos estudar a nossa aula de número 5 da disciplina de língua portuguesa. A nossa aula hoje então nós vamos trabalhar os gêneros textuais e nos gêneros textuais nós vamos então aprender sobre o texto informativo, né? Aqui só da imagem no nosso slide a gente já consegue ter uma ideia do que são textos informativos. Os objetivos da nossa aula então serão conceituar o gênero textual informativo, diferenciar dos demais gêneros textuais, identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global, ler e recontar textos informativos e compreender a estrutura do texto. Então, nós vamos aprender o que é o gênero textual informativo, né, diferenciar, comparar ele com outros gêneros, né, e eu saber que este texto é um texto informativo, identificar qual que é a ideia do texto, qual é a mensagem que o texto informativo que eu estou lendo está passando, ler e recontar os textos informativos. Então, quando eu leio um texto informativo, eu posso passar essa informação adiante. Dessa forma, eu estou recontando o texto informativo que eu li. E também compreender a estrutura do texto, né? Como que eu começo um texto informativo, o que ele vai ter, né, no meio e como que eu vou terminar, né? Como que termina um texto informativo. Então, nós vamos aprender isso também, ok? Então, o texto informativo. Quais são as características, né, do texto informativo? Então, é informar fatos ao leitor, ele é um texto objetivo e tem uma linguagem clara. Então, ele é um texto que ele vai ser escrito da maneira mais fácil de ser compreendida possível, né? Ele vai ter uma linguagem clara e ele vai trazer fatos, coisas que realmente aconteceram. E o objetivo, então, transmitir informações sobre algo sem escrever sobre seu sentimento ou opinião sobre o assunto. Então, por exemplo, se eu vou escrever um texto informativo sobre um acidente, ok? Eu vou contar como o acidente aconteceu. Eu não vou colocar a minha opinião. Por exemplo, quem eu acho que estava certo, quem estava errado. Essa é a minha opinião, então eu não devo colocar no texto informativo. No texto informativo eu vou apenas passar informação, contar os fatos, o que aconteceu, ok? E não colocar as minhas emoções, os meus sentimentos enquanto eu estou escrevendo, certo? A estrutura, então como que é escrito? Nós temos a introdução que vai informar o tema, sobre o que o texto vai falar. Então, nessa primeira parte, nós vamos explicar um pouquinho sobre qual vai ser o tema do texto, ele vai falar sobre o que, quando aquele fato aconteceu. No desenvolvimento, então vão ter todas as informações sobre o tema do texto. Então, ali no desenvolvimento, né, serão escritos então mais detalhes daquele acontecimento, daquele fato. E aí, então, a conclusão, que é a finalização da ideia central do texto. Então, na conclusão, nós vamos finalizar o texto, né? Lembrando que quando nós estamos escrevendo um texto e nós terminamos, né, fazemos a conclusão, a gente não precisa, não deve escrever fim no final. Porque se eu concluir o texto, a pessoa que está lendo, ela já vai entender que o texto acabou. Então, não preciso escrever fim, ok, pessoal? Então, o texto informativo, ele traz fatos, ou seja, ele fala sobre algo que realmente acontece ou aconteceu, né? Existem fatos, circunstâncias que estão acontecendo. Então, por exemplo, a vacinação contra o Covid-19 é um fato que está acontecendo, né? Ele está dia a dia, né? As pessoas estão sendo vacinadas. Então, é algo que está acontecendo e a gente vê
muitos textos informativos sobre isso, ou algo que aconteceu, certo? Algo que já passou, que aconteceu, então eu também posso escrever sobre isso. Encontramos textos informativos em jornais e revistas, que podem ser impressos ou estarem disponíveis na internet, né? Então, nós temos tanto os jornais impressos, quanto os jornais, revistas, páginas, né, na internet, no Instagram, no Facebook. Nós temos muitas páginas, né, que trazem informações muitas vezes rápidas, né, daquilo que acabou de acontecer, já está lá. É um texto informativo, ele está trazendo uma informação sobre algum fato que está acontecendo ou que aconteceu. Então, a gente tem que pensar que o texto, qualquer forma de texto, ele não é considerado texto só quando ele está no papel, né? Nós vivemos agora numa geração da internet, da mídia social, né? Então, a internet agora que traz muitas informações rápidas, e lá a gente encontra textos informativos sobre todos os assuntos, né? E em tempo quase que real. Então, aqui nós temos um exemplo de texto informativo. A prof vai ler junto com vocês. Então, vocês, se puderem, né, a prof vai ler devagar e vocês vão acompanhando, fazendo a leitura junto comigo, ok? Então, nós vamos começar com o título do texto, né? Se é um texto, ele terá um título. Qual é o título? Vamos lá. Vacina contra a dengue está em fase final de produção. Então, o título ele já nos dá uma pequena informação sobre o que o nosso texto informativo vai trazer. Então, aqui nós temos 3 parágrafos, ok? Nós vamos ler um por um e aí no próximo slide a gente vai trabalhar um pouquinho melhor sobre a estrutura. Então, vamos lá. Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 40% da população mundial está em risco de contrair o vírus da dengue. São cerca de 390 milhões de infecções por ano. Em 2019, foram registrados 1.281.759 casos prováveis de dengue no país. Vamos para o segundo parágrafo. A forma mais eficaz de evitar doenças infecciosas é a vacina. Por isso, o Ministério da Saúde apoia o Instituto Butantan no desenvolvimento de uma vacina contra a dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O último parágrafo. A vacina terá o potencial de proteger uma quantidade cada vez maior de pessoas com apenas uma dose, explica o diretor da Divisão de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância do Instituto Butantan, Alexander Precioso. Então, esse texto, né, a fonte do texto é lá do Ministério da Saúde. Então, aqui nós temos um texto informativo. Ele está trazendo uma informação sobre o quê? Sobre a vacina contra a dengue. E aqui, então, nós temos ele separado conforme a estrutura. Então, a primeira parte aqui, nós temos o título. O título ele vai nos dar uma ideia do que será, né, que vai trazer esse texto, qual é o assunto do texto, ok? Aí depois nós temos a introdução, que traz então o início, né, algumas informações sobre por que, né, talvez por que esse texto está sendo escrito, né, ele vai responder essas questões do primeiro parágrafo. Aí nós temos o desenvolvimento, né, que então trouxe as informações, por que é importante nós tomarmos a vacina, né, que a vacina é uma forma de evitar doenças infecciosas, né, que então o Ministério da Saúde apoia o Instituto Butantan para fazer a vacina. E aí a conclusão, né, que então a vacina que tem o potencial de proteger, né, para que as pessoas não contraiam a doença, né, não fiquem doentes. E aí
nós temos essa divisão. Aqui nesse texto que a prof colocou nos nossos exemplos, nós temos 3 parágrafos, né? Então ficou bem certinho. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando nós lemos um texto, pode ser um texto informativo ou outras formas de texto, eles sempre vão ser escritos nessa forma, de introdução, desenvolvimento e conclusão, ou começo, meio e fim. Nós temos que observar que nem sempre eles vão ter exatos 3 parágrafos, um para introdução, um para o desenvolvimento e um para a conclusão. Se ele tiver mais parágrafos, não significa que ele foi escrito errado, ok? Apenas que ele tinha mais assuntos para tratar. Então, se nós tivermos mais parágrafos, é porque nós temos um desenvolvimento maior, ok, pessoal? Atenção! Observe que os parágrafos sempre começam com um espaço e com letra maiúscula. Vamos voltar aqui, ó. Então, todos os nossos parágrafos começaram com letra maiúscula. O título, né, mais no centro da linha, além de começar com letra maiúscula. E o parágrafo, então, é esse espaço que a gente tem da margem do texto, que aí nós começamos um parágrafo novo, né? Um assunto novo sobre o texto. Então, nós não podemos esquecer, principalmente quando a gente vai escrever, né? Que nós devemos começar o parágrafo com letra maiúscula e que o parágrafo, então, é aquele espaço que a gente dá da margem, né? E aí, então, nós começamos a escrever, ok, pessoal? Então, vamos ver mais um exemplo de um outro tipo de texto, de outro assunto de texto informativo. Então, o título desse texto é Cachorro. Vamos ler junto com a prof novamente? Então, vamos lá. Todo mundo sabe que o cachorro é o melhor amigo do homem. Realmente é um companheiro para todas as horas. O cachorro é um animal domesticado pelo homem há milhares de anos, mais ou menos há cerca de 100 mil anos. É tempo paca, né? Ali nós temos uma gíria. Então, aqui o primeiro parágrafo, nós temos a introdução. Nós vamos falar do cachorro, que o cachorro é o melhor amigo do homem há muito tempo, que é um companheiro para todas as horas. Agora, nós vamos para o desenvolvimento. Atualmente, existem muitas e muitas espécies de cães, dos mais variados tamanhos e formas, compridos e magros, pequenos e gordinhos, cabeludos e fortes, pelados e desengonçados e muito mais. São mais de 400 raças que foram se formando ao longo do tempo. Então, essa parte que nós lemos é o desenvolvimento. E agora, como nós vamos para a última parte, então nós vamos para a conclusão. Existem cães que, além de serem amigos dos homens, são adestrados e exercem várias tarefas, como guiar cegos, pastorar rebanhos, puxar trenós, vigiar propriedades, auxiliar a polícia rastreando objetos e pessoas e até pegar o jornal de manhã na porta de casa. Vamos voltar aqui. Então, esta é a nossa conclusão. Então, esse texto informativo falava sobre cachorro, que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Que então o cachorro foi domesticado há cerca de 100 mil anos, então há muito tempo, né, o cachorro é amigo do homem. Existem várias raças de vários tipos, né, de vários formatos, cores, tamanhos e também, né, que além de serem amigos dos homens, os cães executam algumas tarefas, né, guiam cegos, pastoram rebanhos, puxam trenós, cuidam das propriedades, ajudam a polícia e até pegam o jornal de manhã, né? Alguns destroem, não entregam tão inteiro, né? Mas eles fazem a tarefa deles, certo, pessoal? Então, aqui também nós temos mais um texto informativo dividido, né? Naquela estrutura que nós vimos. Introdução,
desenvolvimento e conclusão. Relembrando, textos informativos trazem informações verdadeiras. Quem escreve não escreve sobre a sua opinião. Encontramos textos informativos em jornais e revistas, que podem ser, então, impressos ou online, e o texto contém introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, aqui, pessoal, por exemplo, o texto que nós lemos sobre os cães, ali nós tínhamos informações verdadeiras. Nós não tínhamos ali a opinião do autor sobre o cachorro. Se ele gosta de cachorro grande, ou se ele gosta de cachorro pequeno, se ele tem cachorro em casa, o cachorro dorme dentro de casa ou dorme fora, essa é a opinião dele. Então, ele não pôde colocar no texto. No texto, então, nós tínhamos apenas informações que são fatos, informações verdadeiras, ok? Se eu for fazer um texto com a minha opinião, aí já não será mais um texto informativo, será outro gênero textual que nós vamos ver mais para frente, ok? Então, texto informativo, ele precisa nos trazer informações verdadeiras e não ter, então, a opinião, as vontades, o que pensa quem está escrevendo, ok? Então, a nossa aula de língua portuguesa hoje, então, foi sobre gêneros textuais, texto e informativo. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, podem voltar os nossos slides, assistir a nossa aula novamente e tirar todas as dúvidas de vocês e depois vocês vão lá na nossa plataforma, realizam com muito capricho, muita atenção a nossa atividade e aí eu vejo vocês então na nossa próxima aula, ok? Então, até mais, se cuidem!